Oi, meu nome é Melk e você já teve a sensação de que alguma experiência que você vivenciou não é única? Por exemplo, quando algo acontece na sua vida e aí você acha que aquela experiência é muito única, mas depois você tá rodando pela internet e você vê alguém que passou pela mesma experiência. Ou no caso de você tá precisando resolver alguma coisa relacionada à tecnologia, a computadores e tal, e aí você pesquisa e tem um vídeo de um canal de 10 inscritos no YouTube te ensinando como resolver esse problema. Ou você pesquisa e encontra um post no Reddit com 3 upvotes de um cara tendo o mesmo problema e conseguindo resolver. E aí, diante disso, dessas experiências não únicas, pode acontecer um fenômeno que é chamado de solipsismo. Não é exatamente um fenômeno, é um conceito mais do que um fenômeno, mas o solipsismo descreve essa ideia de que somente o indivíduo e somente a mente dele e as sensações dele são reais e as outras são, tipo, projeções disso, entende? É algo mais ou menos assim, eu não lembro direito, mas enfim. E aí, muitas vezes, quando a gente olha pra esse fato de que nenhuma experiência é única e que outras pessoas passam por essas experiências, meio que a gente sente que existe uma coisa em comum em relação à vida das outras pessoas. A gente vai olhar, por exemplo, para as experiências que acontecem durante a adolescência e vai observar como muitas delas são comuns, né? São os eventos canônicos. E aí, prestando atenção nisso, a gente vai observar essas experiências que muitas vezes a gente achava que só a gente tinha passado por isso e não é verdade, sabe? E apesar disso, é óbvio que existem experiências únicas, e isso acontece justamente porque, obviamente, o mundo existe ao nosso redor e existem experiências únicas que fazem parte só da sua vida e que são muito pessoais suas, e inclusive é através disso que nós conhecemos o mundo. É através das experiências que nós mesmos passamos que nós vamos conhecer o que é o mundo. Na fenomenologia existe esse conceito de que nós conhecemos o mundo através das nossas experiências. Não é a única corrente filosófica que trabalha isso, mas é uma das que trabalha com essa ideia de que nós conhecemos o mundo através da nossa percepção, através daquilo que nós vivenciamos desse mundo. Na fenomenologia, o conceito que é trazido é de que nós conhecemos o mundo através daquilo que nós vivenciamos do mundo. É somente por meio da interpretação daquilo que nós vivemos que nós adquirimos essas representações daquilo que existe. Inclusive, quando se está se construindo esse debate sobre as coisas só existem quando são observadas, existe essa ideia de que se o tronco de árvore cai na floresta e ninguém vê que ele caiu de verdade. E aí outros filósofos vão dizer que Deus é o observador que está ali sempre presente, então por isso todas as coisas acontecem. Mas enfim, esse não é tanto o tema desse vídeo. A questão é, apesar da fenomenologia tratar desse conceito de que o mundo existe a partir da nossa observação, outros campos da filosofia, dos estudos, enfim, do pensamento humano, vão trazer essa ideia de que as coisas existem a partir da nossa interpretação. Se eu não me engano, Marco Aurélio vai dizer que a nossa vida é opinião, então não existe essa ideia de que aquilo que construímos é de fato uma verdade objetiva. E aí, quando levamos isso para o campo das experiências, a gente vai observar que as nossas experiências elas vêm de um lugar de subjetividade. E aí, nesse lugar de objetividade, existe a individualidade que compõe quem nós somos, que compõe o resultado das nossas experiências. Então, as experiências que nós construímos podem ser únicas, podem fazer parte só da nossa vida e podem ser muito específicas. E isso é um ponto positivo, porque torna a vida única, torna aquilo que nós experimentamos do mundo um aspecto único à nossa existência e que muitas vezes a gente não compartilha com outras pessoas, que faz parte só daquilo que a gente vivenciou. E isso ajuda a gente a ter essa sensação de que existe subjetividade, existe individualidade e que existe complexidade naquilo que vivemos, porque passamos por experiências que pertencem só a nós. E mais do que isso, essas experiências elas fazem parte da interpretação que construímos do mundo. E essa interpretação é mais única do que essas experiências. No vídeo que eu falei sobre pessoas caóticas, eu falei sobre algumas ideias da teoria sistêmica, alguns conceitos. E entre os conceitos da teoria sistêmica, existe o conceito de equifinalidade. Esse conceito de equifinalidade vai dizer que diferentes começos podem conduzir ao mesmo fim, e que diferentes fins podem partir do mesmo começo. É a ideia de que o processo é tão complexo que o mesmo começo não gera o mesmo fim, entende? E isso acontece muito nas mesmas experiências que nós temos na vida. Você pode passar pelas mesmas experiências que os seus amigos, você pode ter as mesmas vivências que eles, momentos em conjunto que acontece a mesma coisa, né? Tá todo mundo presente, a árvore cai e tá todo mundo observando, mas a forma como isso é interpretado por cada pessoa vai ser diferente, porque a forma como nós organizamos o mundo é diferente. Então, você pode ter um irmão e vocês podem ter passado pelas mesmas experiências,
Só que a forma como vocês lidaram com isso pode ser diferente. Talvez uma pessoa diga, eu tive uma experiência muito boa nesse colégio. Só que você estudou nesse colégio e a sua experiência com as mesmas pessoas que estavam influenciando você não foi tão positiva. Ou talvez alguém diga, meus pais sempre me bateram e isso fez eu ser quem eu sou hoje. E talvez para outra pessoa isso tenha sido muito negativo. E aí existe a complexidade de fatores. A criação de um indivíduo, a parentalidade, não vai se refletir apenas em batia ou não batia. É um contexto muito mais complexo. E diante disso é que o conceito de equifinalidade existe. Porque existe um complexo de fatores, uma variedade de coisas que estão acontecendo naquilo que nós experimentamos do mundo, em nós enquanto sistemas e parte de outros sistemas, que faz com que aquilo que nós experimentamos no mundo não seja o que vai determinar como nós sairemos disso. Aquilo que nós vivemos no mundo passa por uma interpretação, passa pela nossa subjetividade, passa pelas nossas percepções de mundo. Só que, ainda diante da subjetividade, a gente vai observar que existem experiências que são comuns, que nem toda experiência é única. E talvez, em um primeiro momento, isso gere uma sensação da falta de subjetividade, da falta de individualidade. Porque você olha o mundo ao seu redor e você percebe que muitas das coisas que você viveu não foram únicas. E talvez isso gere uma sensação de falta de individualidade, de que meio que estamos todos vivendo vidas parecidas ou vidas comuns em relação àquilo que vivemos. Tá todo mundo com raiva de quem divulga bet, de ter anúncio de bet em tudo quanto é lugar. Tá todo mundo com raiva do povo perturbando no ônibus, chateado com os políticos e coisas do tipo. E aí isso pode fazer com que a gente pense que a gente não existe enquanto indivíduo, porque as experiências são meio que coletivas. Só que na verdade, a nossa subjetividade continua existindo. Como eu falei, nós temos percepções diferentes daquilo que acontece. Só que se nenhuma experiência é única, isso significa que nós não estamos sozinhos. Nós não somos uma experiência coletiva e não somos uma consciência coletiva. Existe a individualidade, mas as experiências que nós passamos podem ser comuns. E se isso acontece, isso significa que nós não estamos sozinhos no mundo. Ao observar o mundo ao nosso redor e observar que as nossas mães, os nossos pais, os nossos amigos, nós mesmos temos comportamentos e experiências que são parecidas, a gente pode chegar à conclusão de que nós não estamos sozinhos no mundo e de que existem pessoas que compartilham das mesmas vivências que a gente, apesar de não terem as mesmas interpretações, as mesmas percepções dessas vivências. E aí, se isso existe um espaço em que nós podemos compartilhar a experiência humana. Esse é um dos papéis da arte. A arte vem desse espaço de existência da subjetividade que faz sentido para outras pessoas. A arte está ali enquanto objeto, enquanto espaço meio que objetivo, apesar de ter muita subjetividade, é uma discussão maior, mas enquanto objeto a arte existe ali. E nós estamos passando mais ou menos pela mesma experiência ao estar observando, ao ouvir, ao fazer parte de uma obra de arte. Então, a arte é subjetiva pela construção de quem a faz. E nós, quando a interpretamos, também vemos de um lugar subjetivo. Talvez uma determinada cor represente algo em específico para você, mas para quem pintou aquela obra, aquela cor representava algo diferente. Talvez a letra de uma música não vai fazer tanto sentido para você, mas você vai gostar da batida. Talvez para outras pessoas elas vão sentir mais a letra do que a batida, entende? E para mim a arte é fundamental para perceber essa diferença entre objetividade e subjetividade, entre experiências individuais e coletivas. Justamente porque a arte faz parte dessa construção subjetiva. E ela nos ajuda a entender esse mundo que é coletivo, mas também é individual. A arte é complexa, assim como esses conceitos de individualidade e coletividade são complexos. Assim como a vida é um espaço de existência múltipla, de existência plural, a arte é um espaço de existência múltipla, de existência plural. Talvez você não goste de um determinado tipo de arte, de um determinado tipo de filme, de jogo, de série, enfim. Talvez você consuma só um tipo de livro, você tem um tipo muito específico de humor. E aí talvez você observe que no seu círculo de amizades ou entre as pessoas que você conhece, não existem tantas pessoas que gostam daquilo que você gosta. Mas no mundo, e principalmente na internet, que ajuda as pessoas a se conectarem, existem pessoas que gostam também daquilo que você gosta. Existe tanto espaço para individualidade quanto para coletividade no mundo ao nosso redor. É preciso encontrar o equilíbrio, e esse vídeo não é tanto sobre essas questões relacionadas à solidão, solitude, é mais sobre aspectos relacionados a experiências que nós vivemos, em relação a elas serem parte da nossa vivência única ou serem compartilhadas com outras pessoas. Mas eu queria terminar esse vídeo com uma frase que trata mais sobre solidão e solitude, mas que também se reflete nas temáticas que foram abordadas aqui. O Ralph Waldo Emerson diz que é fácil viver no mundo conforme a opinião das pessoas. É fácil, na solidão, viver do jeito que se quer, mas o grande indivíduo é aquele que, no meio da multidão, mantém com perfeita doçura a independência da solidão.